2021 está sendo um ano de recuperação de perdas com a pandemia no fundo de small caps da gestora do BNP Paribas. Para falar sobre os setores que mais apoiam esses ganhos e a expectativa para o curto e médio prazo na Bolsa, o programa Cabeça de Gestor recebe Marcos Kawakami, que é gestor de ações da BNP Paribas Asset Management, que tem 75 bilhões de reais sob gestão. Desse total, mais ou menos 6 bilhões de reais estão nos fundos de renda variável, nos fundos de ações. Meu nome é Carlos Potorno e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Marcos, geralmente as small caps chegam um pouco mais tarde que o Ibovespa, né, que as large caps nos ganhos, enfim, mas também às vezes caem mais que esse índice, né, de referência aí da Bolsa Brasileira. No entendimento de vocês, 2021 é o ano em que as small caps vão se recuperar, vão até, de repente, andar na frente aí do Ibovespa? Carol, sim, a gente acredita assim, que o índice Small Caps ele tem o que a gente chama de beta, uma alavancagem maior do que o índice Bovespa para performances de ou movimentos de alta ou movimentos de queda, muito porque tem uma característica muito clara dentro do Small Caps, que ele tem uma correlação maior com a atividade local. E por que isso? Porque os setores que estão embutidos dentro do índice Small Caps, eles têm uma característica mais com a atividade local. Então, poderíamos citar o setor de consumo discricionário, aéreas, educação, saúde, construtoras e shoppings, que têm um peso maior dentro do Small Caps, se comparado com o Ibovespa. Então, quando você tem um cenário que talvez é mais prospectivo para atividade, normalmente o índice Small Caps ele tenta performar melhor, ele costuma performar melhor do que o índice Bovespa. E por outro lado, quando você tem um cenário um pouco mais desafiador, digamos assim, de atividades mais fracas, ele performa pior. Então, dado o nosso cenário, que a gente acha que no curto prazo, e talvez a gente elabore isso um pouco mais para frente, tem um cenário um pouco mais prospectivo para a atividade econômica, a gente acredita, sim, que índices small caps tende a performar melhor nesse ambiente. Acho que tem sempre... Claro. Desculpa te interromper, mas tem até um pouco, enfim, existe a tese de quais setores que devem ganhar com a reabertura da economia brasileira, né, aí com a vacinação em massa, com menos restrições para comércio, para escolas e provavelmente aí no segundo semestre, né? Essa semana uma reportagem do Estadão mostrou isso, né? Mais de 3 dezenas de casas de análise aumentando perspectiva para PIB brasileiro. O small caps, pelo que você está falando, naturalmente se beneficia nesse cenário de reabertura econômica? Sim, sim. A gente acredita que, principalmente porque esses setores têm mais peso dentro do índice small caps se comparado com o Ibovespa, com a reabertura esses setores são beneficiados, né, a voltar a ter receita, a voltar a ter mais lucro ao longo do tempo, e eles deveriam performar melhor. Lógico que a gente sempre fala que renda variável ele tenta antecipar um pouco os movimentos, então já teve uma certa antecipação desses movimentos de reabertura, mas a gente acredita que a performance das empresas ainda vão mostrar mais resiliência com a reabertura. Falando dos setores que mais têm contribuído para a alta do fundo de small caps da MPNP, quais setores são os principais e aí vão dentro dessa tese mesmo de reabertura? Se você for olhar ao longo do ano, né, de 2021, uma parte dessa performance mais forte do índice Small Caps, ele foi baseado numa performance um pouco melhor de commodities, que tem um peso mais relevante no índice Bovespa, então totalmente descorrelacionado com isso. Acho que foi um efeito de reflation, quando a gente fala no mercado, que é uma performance mais forte de atividade e inflação. Então, commodities acabou performando muito bem, tanto que os índices de commodities, ou os preços de commodities, tanto agrícolas, quanto siderúrgicas, quanto minério, têm performado muito bem. Além disso, a gente sim performou com alguns ativos que são mais relacionados à abertura de economia, que é consumo discricionário, e daí alguns ativos de consumo discricionário foram melhor que outros, e dentro desse cenário a gente conseguiu se aproveitar da performance. E o último ativo que acabou, o último setor que acabou contribuindo positivamente para o nosso fundo foi logística. Logística ligado a e-commerce, a esse novo comportamento do consumidor
que passou a comprar mais online por causa da pandemia? Exatamente, essa é uma tese de investimento que a gente tem, que a gente gosta, que é a mudança do perfil de consumo, né, uma maior digitalização das pessoas e a partir daí quais ativos a gente gosta dentro dessa temática. Dito isso, a gente acredita que o setor de logística, além de ele ter um crescimento muito forte, dado essa maior penetração do e-commerce, a gente acha que os valuations, né, os preços, eles são mais condizentes, por isso que a gente gosta desse setor. Agora, é um setor que talvez, com o fim, né, da pandemia, no fim desse ano, ano que vem, e uma redução da demanda do comércio eletrônico, é um setor que talvez possa perder, né? Ou seja, uma onda de curto prazo na avaliação de vocês? Não, é que na verdade a gente acredita que o setor de logística hoje no Brasil ele ainda é pouco utilizado, né? A gente provavelmente deve ter uma maior penetração. Essa mudança do perfil de consumo, ela pode ter sido impulsionada pela pandemia, mas era na nossa cabeça uma grande tendência. E ela foi acelerada com relação à pandemia. Então a gente continua acreditando que os consumidores vão continuar usufruindo a logística e o consumo pela internet, além de cada vez estar mais difundido geograficamente, né? Não estar concentrado numa região. Então, a gente acredita que isso vai continuar acontecendo, então a consolidação nesse setor ela deve continuar acontecendo. Além disso, esse setor ele é pouco concentrado, então a gente também acredita que vai ter cada vez mais concentração do setor, então essas empresas vão se beneficiar também com a aquisição de market share ao longo do tempo. Então, ela tem um crescimento que deve acontecer para os próximos anos, indiferente de uma redução de crescimento. Talvez o crescimento continue acontecendo, mas também não nessa toada que o e-commerce tem apresentado durante 2020 e 2021. Sim, mas é interessante que você fala que a tendência é de uma continuidade desse crescimento, não tão rápido, né, como a gente está vendo na pandemia, mas independentemente de continuarem ou não as restrições. Pelo que eu estou entendendo, vocês entendem que uma das heranças desse momento longo que a gente está vivendo com a pandemia é o brasileiro continuar comprando em lojas eletrônicas, é isso? Isso, a gente acredita que a mudança do perfil de consumo ela aconteceu, era uma tendência de longo prazo e só se antecipou, que a gente, algumas pessoas falam que ela aconteceu, que demoraria 5 anos, aconteceu em apenas alguns meses. Sim. Você mencionou commodities que também beneficiaram aí a recuperação do fundo, que está positivo aí no ano, né? Ao longo desses primeiros meses. Mas na semana passada, depois de o minério de ferro, para tomar uma commodity como exemplo, ter alcançado aí níveis recordes de preço, mais de US$ 200 a tonelada, num dos mercados chineses, ele passou a cair, né? Então, semana passada foi um período assim de novas dúvidas sobre até onde vão os preços das commodities. Como que vocês veem esse ponto? Qual é a perspectiva para vocês para o setor de commodities metálicas, para a gente começar por aqui, e sobre, né, olhando a carteira de vocês, o valuation dessas ações que representam o setor de commodities na carteira de vocês, qual é a perspectiva? Entendi. A gente acha muito difícil de afirmar qual o patamar que a commodity vai parar, ou mesmo se ela chegou no topo ou não, né? Eu costumo falar que ao longo do tempo, quando você faz projeções, acha que chegou ao topo ou não chegou. A gente acredita que no longo prazo, no longuíssimo prazo, ela deveria convergir para o custo marginal de produção, que é mais baixo que o patamar atual, se a gente considerar o minério de ferro, por exemplo. Então, normalmente faz uma projeção que a gente chama de backwardation no mercado, que é uma projeção de que ao longo do tempo o preço da commodity vai caindo. Então, em diferentes prazos, você vê a curva cada vez menor do que o prazo mais curto. E hoje a gente vê que o preço da commodity, quase todas as commodities, ela é determinada pela oferta e demanda. No curto prazo, a gente acredita que a demanda continua ainda forte, então não vemos essa sinalização de muita queda acentuada dos preços das commodities, e de fato assim, teve muita volatilidade ao longo desse mês, mas ainda assim patamares muito elevados. E já respondendo a sua pergunta de valuation, se a gente considerar esses patamares atuais, mesmo depois da queda recente em preço
de minério, por exemplo, as empresas estão gerando muito caixa. As empresas estão significativamente baratas, com múltiplos EBITDAs muito baratos, que a gente considera para esses ativos. Então, mesmo o mercado já considera que esse preço da commodity ele deve ser cadente ao longo do tempo, mas se continuar nesse patamar com uma demanda muito forte, não só vindo da China, mas podendo vir dos outros países, né, de países emergentes próximos da região chinesa, ou mesmo de países desenvolvidos com o plano de infraestrutura do Biden, poderia, sim, ter muita geração de caixa nessas empresas. Eu queria falar agora não só do universo de small caps, mas sobre a perspectiva de vocês para a Bolsa como um todo. No BNP, vocês também, claro, tem fundos que têm como o Ibovespa como benchmark, né? A gente vê a Bolsa aí bastante atrás, quando a gente, né, de pares, e quando a gente dolariza aí o índice, né, o principal índice, mas é um ano bastante positivo, né? A gente ainda está com o Ibovespa positivo, depois de alguma recuperação ali no segundo semestre do ano passado. Que perspectivas vocês veem para a Bolsa, de curtíssimo prazo, pensando aí nos próximos meses, e nesse momento de uma cena política bem presente, digamos, nas mesas de operação de reformas, semana tem discussão de reforma administrativa, tem CPI da Covid, com a participação de 2 ex-ministros, né, Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, nesta semana, né, que estão previstos, ou seja, uma cena política cheia de inputs aí ao longo da semana. Nesse caldo todo, que perspectiva que vocês têm para a Bolsa Brasileira? Legal, Carla. A gente gosta de separar a discussão entre curto prazo e médio e longo prazo, né? Eu vou começar com o curto prazo, depois essa parte de política a gente tenta abordar um pouco no médio e longo prazo. Acho que olhando o curto prazo, a gente está otimista com a vacinação, e daí a vacinação ela traz um grande benefício para a atividade econômica, que é a reabertura da economia, com você conseguir diminuir o número de casos e, consequentemente, diminuir a ocupação nos leitos de UTI. Daí você poderia reabrir a economia novamente. Reabrindo a economia novamente, a gente acredita que o efeito de lockdown ele é um efeito represamento, que a economia ela fica represada enquanto você está enclausurado, né? Você está em lockdown, e quando você libera, o consumo ele volta de forma rapidamente em forma de V. Muito similar ao que aconteceu no terceiro tri do ano passado. Dito isso, a gente acredita que a aceleração da economia vai ser tão forte quanto aconteceu no ano passado e que essa atividade ela pode ser muito boa com a reabertura da economia novamente. Aí, se a gente puder migrar agora para o médio e longo prazo, né, que é uma discussão, a gente, de fato, entende que aquele bull market que aconteceu de 2016 a 2020 da Bolsa, né, no começo de 20 da Bolsa, se eu pudesse resumir em apenas uma grande variável que performou e ajudou a performance de Bolsa, ela foi a queda significativa da taxa de juros real. Essa queda significativa da taxa de juros real, a gente não acredita que ela vai continuar. Ela saiu de níveis muito elevados para próximo de 3%, se você olhar 2035, a gente não acredita que vai ser muito mais cadente que isso, e ela já está trabalhando a patamares muito mais altos que isso. Isso tem vários fatores, né, que contribuíram para essa performance e contribuíram para a performance de bolsa. A gente pode falar tanto da troca de presidência, a gente pode falar das reformas, a PEC do teto, a PEC da Previdência, vários fatores que foram muito positivos para isso acontecer e para a performance de bolsa. Quando você teve um gasto fiscal muito maior em 2020 com a pandemia, a gente acredita que essa incerteza ela aumentou para que a taxa de juros real não ficasse em patamares tão baixos. Cria-se uma incerteza também, exatamente como você citou, do político, né, da polarização política que pode ser a eleição de 2022. E daí, olhando nesse perfil, a gente cria-se uma incerteza de que essa taxa de juros real não vai continuar cadente. Ela não sendo cadente, a gente não acredita que esse mercado de tendência que foi de 2016 a 2020 deve continuar a partir de 2021. Outras características teriam que acontecer para que a gente continuasse nesse mercado de tendência.
A gente acredita, sim, que a Bolsa ainda tem grandes valores, que é uma alocação de capital para o longo prazo, mas que não siga com essa tendência muito clara que a gente viu de 2016 a 2020. Agora, só fazendo um parênteses, apesar de a gente estar, enfim, de a Selic estar num ciclo de alta, né, e a gente deve ver a Selic subindo ainda bem mais até o fim desse ano, a gente, por algum tempo, a gente ainda vai ter o juro real zero, né? A gente está saindo de um juro real negativo aí do início deste ano de 2021. Mesmo nesse contexto de um juro real ainda baixo, por conta da inflação, visto que a Selic está em alta, mesmo assim, vocês acham que essa tendência de bull market aí que vocês tinham identificado até o início do ano passado, ela não existe, assim? Vai ser uma coisa muito mais, uma tendência de alta muito mais seletiva, digamos, apenas algumas ações é que vão ter essa possibilidade de upgrade, é isso? Exato, a sua afirmação está correta, mas o que a gente costuma olhar no mercado financeiro, principalmente para ações, que é o que importa para a nossa taxa de desconto, normalmente é a taxa de juros mais longa. A gente não acaba olhando a taxa de juros real tão curta. A curta, ela funciona muito mais para ver como está o comportamento dos lucros e quanto que as empresas chegariam a pagar de custo financeiro, mas quando a gente fala taxa de descontos, né, o cost of equity, normalmente a gente considera a taxa de juros mais longas. Sim, e aí você falou 2035, mais para Isso. essa ponta da curva, né? Exatamente, porque a gente acredita que o duration é muito similar ao 2035. Sim. Bom, e como atuar, como vocês estão atuando dentro desse entendimento, nesse contexto, de que essa tendência de alta da Bolsa, ela já se extinguiu? A gente gosta bastante dos ativos que a gente considera que chamam os ativos de qualidade. O que são os ativos de qualidade, né? É que normalmente são ativos que ou estão presentes dentro de setores que vão crescer, né? Que setores que crescem e ela tem um market share pequeno dentro desse setor, ou mesmo que a empresa consegue crescer, ganhar market share dentro desse setor. Então, com essas características, a gente acredita que a empresa ela é menos sensível a uma atividade econômica ou mesmo cenários de crises mais desafiadores, e ela consegue também continuar crescendo lucros, né, integrando lucros. E, normalmente, essa característica de qualidade de empresa, ela está inserida com uma diretoria muito capaz, uma diretoria muito reconhecida, com alta qualidade. Então, a gente gosta mais ou menos de empresas que têm um management bom, né, uma diretoria muito boa, dentro de um setor que cresce ou que tem um market share pequeno. E essa é a característica que a gente gosta bastante. E aí uma possibilidade de expandir, né? Que setores, quais são os principais setores dentro desse guarda-chuva, né, de empresas de qualidade? A gente citou o setor de logística, por exemplo. O setor de logística a gente acha que é um setor que cresce ao longo do tempo, muito porque ainda, na nossa cabeça, ainda vai se utilizar cada vez mais essa capacidade logística, essa compra de internet e mais serviços, ela requer uma logística de mais qualidade. Então, é um setor que a gente gosta. Alguns ativos dentro de consumo discricionário também tendem a ter mercados crescentes que acabam, por exemplo, o mercado de pet, né? O mercado de pet é um mercado que cresce constantemente, né? Cada vez você vê um cuidado maior das pessoas com relação ao seu pet, dos tutores com relação ao pet, e isso, em geral, tende a crescer, e as empresas têm um market share muito baixo dentro desse setor. A gente acredita também que tem uma performance boa. Dá para citar vários exemplos aqui ao longo do tempo, mas acho que esses dois é um bom exemplo. São carros-chefes, assim. Marcos, quero te agradecer demais aí pela entrevista, viu? Muito obrigada. Obrigado, Carla. Bom, e a gente então encerra aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Obrigada.